bom dia. É um prazer aqui estar aqui virtualmente com todos, né? Agradecendo aqui o convite da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia de Informação, da ESP também, né? Por participar desse 11º Seminário de Orçamento Público, né? Conversar um pouco aqui com todos sobre investimentos públicos em momentos de crise. Na verdade, não tem pequenas variações em relação a momentos de não crise, né? Então, nós vamos falar de investimentos de uma forma geral, públicos, privados, a forma de potencializar investimentos, de modo a dinamizar a economia e o desenvolvimento social, as oportunidades que existem hoje, né, no ambiente externo e no ambiente interno, considerando o ambiente interno Manaus, o ambiente externo Amazonas, considerando Brasil, considerando o mundo como um todo, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Agradeço mais uma vez aí o convite, especialmente à equipe do orçamento, né, da Subsecretaria de Orçamento Público, lá da CMF, né, na figura da Carlile, lá, nossa subsecretária, e parabenizo a todos pelo excelente trabalho que tem sido desenvolvido, né, e a elaboração agora do PPA, eu acho que vai coroar esse belo trabalho que já vem sendo realizado há muitos anos, né, na CMF, e a cada ano a gente sente a possibilidade, né, o esforço de todos para a melhoria. Vamos partindo aí para os assuntos nossos, né. Em primeiro lugar, assim, é bem interessante pensar o que aconteceu no mundo em relação a gastos públicos em 2020, né. Muito tem se refletido em 2021, em menor grau, mas ainda permanece um grande crescimento do gasto público, né, em virtude da pandemia. Os motivos são óbvios, né? Houve um conjunto de ações para que houvesse, que culminaram na redução dos gastos privados, né? Então, as pessoas ficaram em casa, limitações de funcionamento de comércio, indústria, serviços, enfim, e isso tem um impacto nos investimentos privados, no gasto privado, no consumo das famílias, nos consumos privados. E para compensar isso, porque um baixo consumo, baixos investimentos, baixos gastos privados significam queda do nível de emprego. Então, para começar isso, entra o serviço público. Então, essa é uma realidade aqui de uma pesquisa que foi feita em todo o mundo, né? Como é que estavam os gastos públicos nos últimos anos. Então, você verifica países assim, que a social-democracia, como a França, chegou a 62%. Em 2019 era 55%. A França, historicamente, é acima de 50%, porque é um Estado social-democrata e tem gastos sociais elevados. Mas a gente pode mudando um pouquinho aí na segunda página, olha o Reino Unido aí, a última da lista, com 52%, né, saindo de praticamente 40% para 52%. Olha que o Reino Unido é um exemplo de estado, de país, né, eminentemente liberal, né. Olha ali, posicionando mais ou menos os Estados Unidos, um crescimento de 9%, quase 8% a 9%, né, também um crescimento relativamente alto, significativo. Alguns países, os grandes países asiáticos, eles têm um menor grau de gastos públicos históricos, porque a poupança, né, a população, as famílias, né, e as empresas, culturalmente, eles poupam bastante. Então, eles têm uma poupança muito grande. Em momentos de crise, eles suportam, né, com poupança. Então, não tem tanta necessidade de aumento de gasto público. Mas, mesmo assim, o Japão, você vê ali que o Japão não teve grandes variações, a própria Coreia também não teve grandes variações, e isso é um fenômeno que acontece lá. Por favor. Aqui a gente destaca, né, acho que 4 grandes países europeus, 2 eminentemente liberais. A França é um país, como eu já falei, mais social-democrata, e a Alemanha é um misto, né, um país que não é um liberalismo mais extremado, né? Um conceito de liberalismo mais extremado na administração, mas é um país, também não é um país, uma social, assim, democracia. Mas você vê, por exemplo, como a França saiu, né, historicamente gira em torno de 55%,
56%, 57% já são gastos elevados, gastos públicos, né? E tudo isso em relação ao PIB, por favor. E 62% em 2020, então houve um aumento considerável, né? Estados Unidos também um aumento considerável, o Reino Unido um grande aumento, o maior aumento de todos, e a própria Alemanha também um grande aumento, saindo aí da faixa de 45%, está ultrapassando 51%. Bom, como está isso em relação ao PIB, os gastos, né, que essas economias no mundo, algumas das grandes economias do mundo gastaram para o combate ao Covid, né? Como é que foi isso aí? Essa injeção de recursos, né? As economias no mundo no ano de 2020 injetaram quase 22 trilhões de dólares na economia mundial. É muito dinheiro, né? Muita coisa, assim, é muita liquidez colocada para o combate da pandemia. Parte disso daí foi para gasto mesmo, consumo, despesas das famílias, comprar comida, remédio, alimentos, os tratamentos de saúde, enfim. Mas tem gastos aí em investimentos, principalmente investimentos em pesquisa e desenvolvimento que culminaram nessa quantidade de vacinas, né, que foram pesquisadas, testadas e que estão aí, nós estamos nos vacinando para um novo cenário a partir já desse ano e com um reflexo muito de expectativas muito positivas a partir de 2022. E o Brasil teve um bom gasto também, né? Então o Brasil teve um estímulo fiscal muito grande, né? Da ordem de 200 milhões de dólares, e o estímulo monetário, que é moeda, emissão de moeda, enfim, que é pequeno, né, no Brasil, tal, não tem grandes reflexos. Mas isso aí a gente vai verificando nos diversos países, né? Todos os grandes países também tiveram um aumento muito grande. Os Estados Unidos ali, como tem emissão do dólar, aí os Estados Unidos sai lá de 2 bi e 800 2 trilhões, desculpa, 842 bilhões de dólares de estímulo fiscal, mais 3 bilhões e 200 de emissão de moeda, né? Então, os Estados Unidos tem essa prerrogativa de emissão de moeda do dólar, ele consegue bastante, ingestar bastante. Isso aí reflete no Brasil, por exemplo, em 11% do PIB, né? Então, a gente investiu 11% do PIB no combate ao Covid. Isso causa dívida. O dinheiro não sai do nada, né? Então, quando nós fazemos isso, aumentou o nível de endividamento do Estado brasileiro. Então, assim, em linhas gerais, como foram os números do Brasil, né? O gasto público no Brasil, nós saímos em 2020 de em torno de 48% do PIB, né? Foi mais ou menos o nosso recorde. Em 2008, por exemplo, a gente gastava em torno de 29%. Nos últimos anos, historicamente, a gente tem gasto em torno de variando entre 35% a 40%. Normalmente, em média, 38% é o que tem sido em anos de normalidade, digamos, no Brasil. Em 2020, nós chegamos a 48%. E aí isso faz crescer, né? Aqueles números fizeram crescer a dívida pública em relação ao PIB, 89%. Em 2010, era em torno de 51%, né? Então o país está bem mais endividado. A expectativa disso era superar 100%. Os grandes países do mundo todos são muito endividados, tem mais de 100%, né? Japão, em torno de 180%, Estados Unidos é 106%, mais ou menos, Reino Unido em torno de 102%, enfim, muito, muito endividado. Mas eles têm uma economia pujante, têm alternativas econômicas e uma economia muito forte de dimensão mundial. E assim, uma economia diversificada. Então, eles têm alternativas de sair financiando esses déficits. Mesmo assim, estão passando por sérias dificuldades, todos os países do mundo, né? Então, nós saímos com uma dívida líquida da ordem de 63% do PIB, né? Em 2019, em torno de 55%. Isso é um grande problema do Brasil. O Brasil está com um aumento da dívida líquida permanente, contínuo, né? Queda de arrecadação, problemas monetários, né? Desvalorização da moeda, enfim, isso aí tem um efeito muito grande na nossa dívida líquida e isso tem causado alguns problemas no Brasil.
o déficit nominal do setor público, enfim, esses são os números, foram os números que pioraram muito o cenário fiscal do Brasil, né? Então, nós tivemos um crescimento da dívida nossa, a dívida bruta cresceu em mais de 1 trilhão, né, de reais, então é um número bem significativo. Por que a gente vem falando isso? À medida que você vai aumentando o nível de endividamento do país, isso vai impactando na sua capacidade de investir. E, obviamente, todos os seus entes federativos, né, os estados e municípios, também ficam com dificuldade de fazer investimentos. E isso a gente vem, vislumbra pelo histórico, né, como é que a gente vem acontecendo aqui no Brasil. Em 2010, a gente chegou em torno de 4,6%, e em 2020 a gente chegou a 2,6%, mas já chegamos em 2017 a 1,8%, 2%, enfim. Desde 2015, a gente não consegue ultrapassar a barreira de 3%. Um número cabalístico, assim, se considera razoável para país em torno de 5% de investimentos. Esse é um número cabalístico. O Brasil tem déficit de investimentos. Então, o Brasil precisa acelerar esse nível de investimentos. Então, fala-se que no Brasil, para que a gente, em torno de 15 a 20 anos, a gente equiparar o nosso déficit à média dos grandes países do mundo, né? Isso considera a média, os 8 maiores países do mundo, que é onde o Brasil se insere, a gente precisaria acelerar, dobrar esse nível de investimentos, né? Atingir em torno de até 10% de taxa de investimentos. Isso é muito alto, é um cenário muito distante hoje para o Brasil, né? Bom, se a gente tem um cenário de aumento de despesas, principalmente aí, já vem acontecendo muito em despesas obrigatórias, previdência, salários, dívida, né, pagamento da dívida, serviço da dívida, enfim, nós temos uma precatórios, enfim, são coisas que oneram muito as contas públicas. Nós passamos a ter mais dificuldades ainda com a pandemia, com despesas correntes, por necessidade de gastos sociais, principalmente gastos na saúde e de assistência social. Muita gente desempregada, muito desemprego. O desemprego tem um efeito nefasto, porque o desemprego e o subemprego, eles têm um efeito muito ruim do curto, médio e longo prazo. No curto prazo, porque você tem necessidade de prover em assistência. Então, você precisa colocar dinheiro ali para que as pessoas sobrevivam e não criar um caos social. Essas pessoas demandam mais serviços públicos essenciais, saúde e educação e assistência social. No médio e longo prazo, o que é que ocorre? Aquelas pessoas que estão desempregadas, elas não contribuem para o sistema previdenciário. Ou então, quando estão em subemprego, elas não contribuem. Então, não contribuindo, o sistema previdenciário começa a ficar deficitário, começa a ter problemas de arcar com aqueles que contribuíram e que estão gozando de uma aposentadoria, de uma pensão, enfim. E aí fica muito oneroso. O círculo tem que ser virtuoso. Você tem que ter muita gente na ativa. As pessoas que estejam na ativa, elas precisam estar inseridas no sistema para que elas contribuam para manter aqueles que não estão na ativa. E isso causa um desequilíbrio muito grande. E no longo prazo, porque essas pessoas vão se aposentar um dia, ou vão ter necessidade de se aposentar, ou não tem mais força de trabalho. E aí, como você vai sustentá-las se elas, ao longo da sua vida, não tiveram a oportunidade de contribuir para o sistema previdenciário? Aí entra naquele BPC, né, benefício de prestação continuada, que é dinheiro na veia, assistencialismo na veia, significa drenar recursos que poderiam estar investindo nesses sistemas. Então, é algo muito perigoso. Aí você tem serviço da dívida, né? Você vai aumentando o endividamento do Estado, e a gente passou por alguns momentos de endividamento, e as nossas dívidas foram dívidas caras no passado. Por que as nossas dívidas ficaram caras no passado? Por 2 motivos. A dívida externa pela desvalorização do real. Então, quando a gente contraiu um empréstimo da ordem de R$ 2,90, R$ 3,00, R$ 3,50 o dólar, e paga R$ 5,50, nós estamos pagando, a cada $1 que a gente está pagando de dívida lá fora, nós estamos pagando R$ 2,00, por exemplo, a mais do que o que recebemos em real à época.
Então, você tem um custo da dívida externa alto, por desvalorização da moeda. E na dívida interna, porque a taxa Selic era alta. Então, você tinha taxas Selic maiores, você contratou taxas maiores, então tem que pagar taxas maiores hoje. Então, a gente tem um problema sério de pagamento de serviço da dívida. Isso, para financiar a dívida pública, estados, municípios e o próprio governo federal, é muito grave. Nós temos gastos com burocracia e os gastos sociais. Esses gastos com burocracia, gente, somos nós que somos servidores públicos, estamos trabalhando no orçamento público, é um dever, é uma tarefa, uma obrigação nossa de supri-los, né, de eliminar isso. E um grande caminho são os investimentos em GovTech, que a gente vai falar um pouco lá na frente como oportunidade. Então, menos emprego, menos renda, menos consumo, menos arrecadação, por consequência disso, mais dívida, mais déficit, queda de investimentos. Bom, como é que foi mais ou menos o comportamento dos investimentos na Prefeitura de Manaus, né? A gente tem um comportamento de 2011 a 2020, mais ou menos fazendo uma leitura do seguinte assim, quando a gente tem mais operações de crédito, obviamente tem mais dívida e mais pagamento da dívida, serviço da dívida lá na frente. Entre 2011 e 2015, também não houve assim grandes investimentos na cidade de Manaus, grandes investimentos em Manaus. Mas também não houve grandes operações de crédito. Então ficou mais ou menos 0 a 0. O que se pagou de amortização de empréstimo foi basicamente o que contraiu, o que se investiu. E a partir de 2016, aí sim, aí a gente teve uma política de ampliação de investimentos e foi fortalecida essa política com operações de crédito. E os investimentos no ano passado, em 2020, foram turbinados em mais ou menos 400 milhões de reais. Eu falo investimentos, mas aí é gasto de uma forma geral, né? Porque a gente postergou a pagamento de dívida da ordem de 63 milhões e houve receita extras para o combate da pandemia. Como é que é mais ou menos tem sido o comportamento da operação de crédito versus a amortização da dívida? Isso aqui é importante, por quê? Porque a gente precisa, no controle da dívida, a amortização é pagar o principal da dívida. Então, você paga o principal da dívida e você vai ficar com valores, você vai reduzindo o nível de endividamento. À medida que você contrai dívida, você vai aumentando a dívida, o nível de endividamento. Então, você precisa equilibrar isso. Você precisa equilibrar a amortização com o pagamento da dívida pública, né? Nos últimos anos, como nossa política foi de aumento da dívida, a gente, de investimentos a partir de endividamento, nós tivemos um aumento do endividamento da Prefeitura de Manaus. Isso não é específico da Prefeitura de Manaus, isso é uma coisa do Brasil. Faltam recursos próprios para investir, houve uma política de operações de crédito para suprir esses investimentos. E é isso que a gente vai tratar aqui, algumas alternativas, como fazer isso, para que a gente consiga equilibrar, e a operação de crédito é saudável, é salutar, é uma fonte de recursos sim, mas que a gente precisa administrar e compensar com outras formas para investir aqui no município, né? Bom, a gente, tratando já, pensando mais e especificamente entrar no tema, né, a gente fez um cenário geral, eu acho que os investimentos públicos, eles têm há uma incompreensão em relação a investimentos públicos. Muita gente acha assim, não, eu vou fazer um investimento público, é dinheiro público, então investe mesmo, investe aí, e depois vê como é que é para pagar, porque o dinheiro é público, então não tem a finalidade da lucro, etc. O lucro nosso é bem-estar social. Então todo investimento público tem que ser refletido em bem-estar social. E o que é o conceito de bem-estar social, o conceito real de bem-estar social? É fazer crescer as pessoas dentro da sociedade. Fazer as pessoas crescerem dentro da sociedade significa geração de emprego, significa renda, significa oportunidade de educação, significa ter acesso à saúde, ter acesso, ter um ambiente bom, seguro. E para que isso aconteça, você tem que equilibrar os investimentos. Então, os nossos investimentos, eles precisam ser classificados em
4 grandes grupos. O quinto grande grupo, o quinto grupo não é uma classificação, é a origem do investimento. Existem investimentos que têm projetos que têm potencial econômico, ou seja, projetos que têm potencial de geração de emprego, aumento da atividade econômica no município. Vamos particularizar agora falando de Manaus, né, do município de Manaus, e consequentemente, aumento da arrecadação da Prefeitura de Manaus. Existem projetos que são de políticas públicas e governamentais. Por exemplo, nós temos que ter políticas que são para tornar a Prefeitura, Manaus, uma cidade boa para ambiente de negócios. Nós precisamos desburocratizar, nós precisamos simplificar nossos processos, nós precisamos torná-los digitais, que é o conceito do governo digital, o GovTech, que a gente vai pincelar rapidamente lá na frente, é uma grande oportunidade. Existem investimentos que são sociais, saúde, provimento de saúde, educação, segurança, existe assistência social, necessidade de gente assistir as pessoas. Isso acontece nos países mais desenvolvidos do mundo e vai acontecer nos países que têm dificuldade ainda em desenvolvimento como o nosso, né? Existem projetos que são emergenciais e existem investimentos seguros. O que é um projeto? Por favor, pode mudar aqui, não? O que é o conceito disso? Projeto com potencial econômico muito claro, é aquele que vai impulsionar a economia. Projeto de políticas públicas, aqueles que eu já comentei aqui com vocês, que envolve urbanização, saneamento, gestão pública, educação, segurança, lazer e tal. E esses projetos, a gente já pode trazer um componente fiscal para dentro desses projetos. O que é o componente fiscal? Quando ele tornar processo, ou seja, se eu construir um OBS, eu tenho que ter dinheiro para custeá-la. Isso é importante. É o primeiro conceito que a gente traz para esse segundo grupo de projetos aqui. O primeiro, a gente entende que ele é autossustentável. Então, quando você faz a análise, né, da taxa de retorno do projeto, você entende lá, opa, ele se paga e ainda dá lucro. Política pública, sendo que o nosso lucro lá é aumento de arrecadação, né? Base arrecadatória. Políticas públicas e governamentais, uma das coisas que nós temos que observar é se nós temos capacidade de manter isso como processo. E a segunda coisa que nós temos que observar nisso, daí, é se ela está sendo de fato efetiva, ou seja, se a UBS atende aquela nossa necessidade de melhorar a saúde da população aqui no município, né? Seja numa região específica ou seja no município como um todo. Projetos que são emergenciais são aqueles que da vida. Não tem jeito, eu tenho que fazer. Imagina uma área que tem um grande buraco, se abre uma cratera, assim, eu tenho que fazer. Eu só tapo o buraco, é bobagem. Eu tapo o buraco vai reaparecer, né? Porque eu não identifiquei qual foi o motivo, qual foi a causa, como solucionar em definitivo, então um projeto. E aí eu preciso resolvê-lo emergencialmente. Investimentos seguros são o quê? São aqueles que tem baixíssimo risco de aumento de custo. Aonde se aplicam muito esses investimentos seguros, né? Muito em projetos que melhoram a administração pública, né? São aqueles projetos que melhoram a gestão pública. Bom, e aí quais são as principais fontes de investimentos que a gente tem lá? A gente tem tesouro, recursos próprios, né? Recursos que vêm nossos da administração, transferências voluntárias realizadas via convênio, repasses, emendas parlamentares, convênios de acordos de cooperação técnico-financeira, fundo de investimento ESG, que a gente fala um pouquinho mais na frente, fundos de investimentos públicos, fundo de administração patrimonial, parcerias públicos, privados e concessões, fundo perdido, operações de crédito, ainda tem investimentos privados, podem ir seguindo, né? Ainda tem investimentos privados que são que podem ser estimulados e fomentados. Então tem tanta fonte de recursos, por que a gente se preocupa somente em fazer operação de crédito ou tentar espremer o cofre para obter recursos? Essa que é a visão que a gente tem que ter de buscar recursos lá fora. E aí, para fazer investimento tem que ter projeto, gente. Aí esse é o ponto central de tudo, da nossa conversa aqui. Não se consegue captar recursos
nem com crise, nem sem crise, sem projetos. Com crise é mais crítico. Por quê? Porque as taxas de retorno, elas são, por vezes, elas são mais rígidas. Ou, quando a taxa de retorno é mais aberta para a gente tem limitações que são impostas pela realidade, capacidade de pagamento e tal, e capacidade de aval do governo federal. Então, a gente precisa gerar projetos, conceber projetos, né? Como a crise afeta os investimentos públicos e os privados, né? Vai ter aumento de taxa de desemprego, queda de consumo, enfim, queda do PIB, portanto, a gente tem crescimento dos gastos sociais do governo, aí a gente tem um risco de capacidade de pagamento. A gente começa a ter problema se a gente tem gastos muito elevados, a gente pode comprometer a capacidade de pagamento. Se compromete a capacidade de pagamento, a gente não consegue contrair dívida, operações de crédito, com juros melhores, porque a gente perde o aval da União. O desequilíbrio fiscal e crescimento do endividamento. Aí, o que é que ocorre? Quando a gente tem muito endividamento, a União, que é a avalista dos negócios aqui, dos empréstimos, dizem lá que tem o limite, aquele limitezinho para a gente pegar, vai diminuindo. Isso é um problema muito sério. Mas tem externalidades positivas também. Nem tudo é ruim. Nós temos mais oferta de recursos nos bancos e agências de investimento. Banco Mundial, Banco Interamericano, BNDES, todos eles têm mais oferta hoje e com juros mais baixos, e condições melhores de pagamento. O baixo consumo das famílias e empresas é compensado pelos gastos públicos. Isso é uma oportunidade de a gente reorganizar os gastos públicos para as nossas prioridades. Isso é uma grande oportunidade que a gente tem. A disponibilidade de linhas de crédito para combater crises. Então, vem muitas linhas de crédito específicas. O Banco Mundial, por exemplo, só o Banco Mundial tem 3 linhas específicas de pandemia. O KfW tem 5, que é o banco alemão, é o Banco de Desenvolvimento Alemão, é o BNDES alemão. A AfD lançou 2 agências específicas. Isso eu estou falando disponíveis para o mundo inteiro, não é específica para o seu país. Aproveitar a oferta de dinheiro para melhorar o perfil da dívida pública. Se eu tenho juros mais baixos no mercado, tenho uma oferta de recursos e eu estou pagando juros mais altos, por que eu não posso fazer operações de troca de dívida? Eu aumento minha capacidade de investimento no curto prazo, porque eu alongo o pagamento da dívida, pego carência, e no médio e longo prazo diminuo com o potencial de pagar menos de serviço da dívida, de juros, ou a própria questão cambial, né? Investimentos ERGs. O que é investimento ERG? Né? Isso aí é o tchan hoje que tem no mundo, né? A sigla está em inglês, mas é meio ambiente, investimentos sociais e investimentos em governança pública. É isso que tem. Estão sendo criados inúmeros, podem passar inúmeros investimentos ESG no mundo, com muito dinheiro disponível para você investir nessas 3 áreas e trazer nessas áreas. Ou seja, tem grandes empresas, grandes fundos de investimentos no mundo inteiro, bancos públicos, bancos privados, bancos de desenvolvimento que estão botando dinheiro, criaram fundos ESG para que sejam investidos nessas 3 áreas. Meio ambiente, área social, principalmente por conta da pandemia, e a parte de governança pública, melhoria da governança pública. Pode mudar aí. E aí, aqui alguns exemplos de alguns investimentos que a gente tem. A gente tem um Fundo Nacional sobre Mudança Climática do BNDES. Eu fiz umas pesquisas, eu não encontrei nenhuma operação da Prefeitura de Manaus, no BNDES, no Fundo Municipal Nacional sobre Mudança Climática. Existe o Fundo Nacional de Cultura, o Fundo Setorial do Audiovisual, tem a operação da Prefeitura, já houve a operação da Prefeitura. Tem o Funtel, né, que é de telecomunicações, eu acho que é uma oportunidade muito grande. O Funtel, ele é muito privado, mas nós podemos incentivar empresas a obter esse dinheiro, ou então obter dinheiro para a GovTech. Aqui abriram uma brecha para a GovTech. GovTech é governo digital. Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa, o FUMIPEC. O FUMIPEC tinha dinheiro represado, parado, e a gente precisando fazer esses investimentos.
O FUMIPEC vai viabilizar o funcionamento do Unimicro e vai viabilizar mais um projeto, na continuidade do projeto da Ponta Negra, que é aquela área da Casa de Praia, né? Existem os fundos estaduais. Aqui eu destaco o fundo de apoio, o FMPS, né, de apoio às micro e pequenas empresas. A gente não faz parcerias, por exemplo, a gente ajudar as empresas a captarem recursos lá na FEAM. Tem recursos para pequenos negócios aqui, pequenos empreendedores, e bastante recurso. Isso aqui é vinculado à arrecadação do polo industrial. Vai crescendo, vai tendo mais dinheiro. O AFAPEAM também, ela tem 1% da receita líquida do Estado. Então, para pesquisa e desenvolvimento, a gente pode fazer parcerias com a AFAPEAM e trazer esse dinheiro. Tem o fundo social do BNDES, é dinheiro a fundo perdido. A gente precisa de projetos sociais aqui para fundo perdido. Tem o BNDES Fundo Tecnológico, esse daí é muito interessante. E o match funding do BNDES Salvando Vidas, que é específico da pandemia Covid. Eu não vi nenhum município da região norte que pegou dinheiro desse fundo aqui. Existem outros tantos aqui, o BNDES FINEM é um que financia projetos de uma forma geral nas diversas áreas. Tem o Fundo Amazônia Sustentável, que é muito dinheiro, gente. Eu vou ter um slide aí específico disso. Os ESGs, que eu já fiz alguns comentários rápidos, tem muitos no mundo. Então, você tem ideia, tem um fundo ESG que foi recém-criado agora no Brasil, que tem 1,2 bi disponível para especificamente GovTech. Só para GovTech, 1,2 bilhões. Das 5 maiores instituições financeiras do Brasil, que estão atuando no Brasil, colocaram dinheiro lá em fundo e criaram esse fundo, tem 1,2 bi para GovTech. Faltam projetos. O IFC é do Banco Mundial, é uma instituição do Banco Mundial, muito voltado para empresas privadas, investimentos privados, mas aqui entra as parcerias público-privadas e a gente pouco utiliza. Tem o próprio Banco Mundial, os bancos de fomento, Interamericano, BID, AFD e tal. E aqui eu trouxe alguns exemplos rápidos, né? Eu acho que tem quantos minutos mais ou menos aí? O Fundo Amazônia Sustentável, por exemplo, tem 102 projetos aprovados aqui de projetos aprovados e 1 bi e 800 contratados. Esse fundo ainda tem mais ou menos uns 3 bi e meio em caixa. 1 bi e 400 mais ou menos já de valor desembolsado. Não encontrei nenhum projeto da Prefeitura de Manaus, lá com eles. Aliás, nenhum projeto de nenhum município aqui do Amazonas. O estado do Amazonas tem 2 projetos aí, 47, 48 milhões, é muito pouco. A maior parte aí vem de ONGs, tem recursos de ONGs e tal. E o Amazonas, que é o maior estado em extensão da floresta amazônica, tem menos do que o Pará, por exemplo, que desmata bastante. O KFD, aqui são notícias para vocês, o KFD, ele liberou para o governo brasileiro quase 26 milhões de euros para projetos de agricultura aqui na região da Amazônia. E para o governo do Amazonas, 12,5 milhões de euros doados. Isso é dinheiro doado para combate, para o PPCQDAM, Programa de Prevenção de Controle de Queimadas e Desmatamentos no Amazonas. Ele doado, dinheiro doado. Então, a gente tem várias oportunidades de captação de recursos para investimentos públicos. Hoje, a nossa realidade, a gente tem a Lei 14.129, que é a lei do GovTech. Então, a partir da lei do GovTech, a gente tem muita oportunidade de trazer recursos de P&D do Polo Industrial de Manaus, com projetos de GovTech. O programa BNDES Garagem é um programa específico de financiamento de GovTechs, de startups GovTechs. Tem diversos fundos. Aquele programa BNDES Garagem é um programa voltado para startups de GovTech. O Fundo de Investimentos em Startups GovTechs tem o Brasil Lab, né, que é o mais famoso, né? E o Capital, que é esse que eu falei com vocês agora, que tem 1,2 bi, que foi criado agora em março de 2021. É um fundo com 5 bancos grandes, Itaú, Bradesco,
Santander, XP. E essa organização global aí da COP de 26, para a COP de 2026, é específico para dinheiro para mudanças climáticas. Esse daí tem recursos hoje de mais de 200 bilhões de dólares no mundo inteiro só para projetos de mudança climática. E nós temos condições de ter lideranças nesses projetos. A 14133, que é a nova lei de licitações, eu trago aqui para vocês nos próximos 2 anos, porque ela é uma lei que melhorou muito a capacidade nossa de contratar, de licitar. A política de integridade, por quê? Porque o mundo inteiro, para você participar desse grande comércio mundial, você precisa seguir políticas de integridade. Eu acho que eu vou estourar o tempo, eu vou pedir só 2 minutinhos, Carlile, com permissão, só para falar rápido de uma coisa aqui para a gente. E aí você tem o Acordo de Compras Públicas Internacionais, do GPA, né, da Organização Mundial de Comércio. O Brasil entrou, a oferta mundial para entrar na Organização Mundial de Comércio em Acordo de Compras Públicas. Foi feito em fevereiro entrou agora em fevereiro de 2021, e o estado do Amazonas é partícipe, e o município de Manaus pode fazer parte do primeiro bloco de negociações de municípios. Isso aí dá uma oportunidade muito grande, por exemplo, das nossas empresas, aberturas de mercados, vendas, enfim. E para nós também, né? Projetos ambientais, eles são muitos, tem muitos fundos de mudança climática, tem o de micro, tem isso aqui do BNDES. A gente tem um problema muito grave de transporte público coletivo. Então, a gente tem hoje um guia de orientações para projetos em relação a isso, que são financiados pelo KfW, via BNDES. Nós temos os programas de parceria de investimentos. O BNDES pode ser um grande parceiro para análise de viabilidade de projetos. A revitalização do nosso centro, e agora que ele é centro histórico, né, o mais distrito, enfim. Bom, aqui eu vou passar muito rápido, né, que é assim, você tem um framework para ter projetos. A essência é você ter projetos, e a gente está falando em captação de recursos. Para captar recursos, eu preciso ter esses projetos. E esses projetos a gente precisa ter um alinhamento com o plano estratégico, e o PPA é esse trabalho que está sendo feito, coordenado pela Suborp e a Subsecretaria de Gestão, e com apoio do Conselho Municipal de Gestão Estratégica. A gente precisa alinhar projetos, construir esses projetos, para que a gente capte recursos e execute, e aí avalie os resultados de entrega à sociedade. Bom, pode pular isso daí. Aí, tudo alinhado com a missão, com os objetivos ODS, pode pular, por favor. E aí tem todo o alinhamento com os eixos estratégicos, né, que você precisa ter. Pode ir passando rápido. E aí, por que a gente tem investido mais em infraestrutura? Se a gente olhar o perfil de projetos, é mais infraestrutura. Por quê? Porque Manaus precisa mais avançar em quê? Ambiental, olha, educação. A gente tem vários itens aqui, mas temos itens lá em cima. Mas a infraestrutura e mobilidade é onde nós estamos mais carentes. Com base nisso aqui com vocês, gente, é o seguinte: nós estamos montando um banco de projetos que hoje já está da ordem de 4 bilhões, distribuídos assim dessa forma. Obviamente, o maior está em infraestrutura, que é a nossa maior grande necessidade, se juntar ali com mobilidade e tal. E aí, como é que a gente viabiliza 4 bilhões com operação de crédito e dinheiro próprio e recursos próprios? Aí a gente vai acabar com nossa amiga Carlile e toda a sua equipe. É impossível a gente fazer isso. Então a gente tem que captar recursos. E aí, o prefeito, Davi Almeida, já fez o lançamento do Mais Manaus em sua primeira etapa com 1,2 bi. Tudo equilibrado, conservador, e nós já temos 600 milhões assegurados, é claro que, ou já em fase final, né, de assegurar esses 650 milhões, mas faltam 600 milhões ainda que estão em processo de captação. Mas nós tivemos toda uma preocupação em não ofender. E aí, por que a gente faz isso? A gente tem condições de suprir com operações de crédito. Aí, mais à frente, por favor,
Dos 3.900 bi, a gente traçou mais ou menos essa perspectiva. Conseguir, ao longo de 4 anos, em torno de 1.200 bi em arrecadação de Manaus. Isso significa aumentar a arrecadação e controlar a despesa, para a gente chegar a esse número. 1.200 bi em operação de crédito. Em torno de 800 milhões em trazer recursos de convênios, emendas, governo federal, estadual, etc. e tal. E quase 740 milhões em projetos com iniciativa privada. Isso aqui a gente não colocou os projetos privados de interesse do setor público, como a gente tem lá do Secomix, mas é outra conversa, por favor. E aí, aqui, a gente fala da dívida. Nós temos 1.200 bi para pegar, mas nós vamos pagar 1,5 bi, 1.700 bi de amortização. A gente ainda vai amortizar mais do que o que vai pegar de empréstimos. Já finalizando, desculpas aí ter cedido o tempo, né? Eu agradeço mais uma vez o convite de todos, né? Fica aqui meu contato. Desculpe em alguns pontos a gente ter passado bem rápido, mas eu acho que é mais ou menos para abrir a cabeça e dar uma visão geral. A gente se coloca à disposição, qualquer dúvida pode mandar aí esse e-mail que consta na nossa tela e apresentação. E há muitas oportunidades em si, nós temos que buscar recursos externos, não somente no cofre da prefeitura, e o caminho único que existe para isso é a realização de projetos. Obrigado mais uma vez a todos e um bom final de tarde e novas apresentações com vocês.